Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer a oportunidade do APTA de poder estar aqui para dividir um pouco da minha experiência com vocês. Acredito que aqui também deve ter alguns bipolares também sentados, assim como eu. Quero agradecer também o trabalho de todos os voluntários que estão aqui presentes, porque esse encontro só foi possível porque houve a organização de muitas pessoas. O que a gente está vendo hoje é o resultado final de um trabalho de meses. Então, por isso eu quero agradecer a todos os voluntários do APTA. Gente, eu comecei a mostrar o símbolo da Fênix, porque assim, o símbolo da Fênix representa o símbolo que eu escolhi para a minha vida. Por quê? Há 16 anos atrás, eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar. Eu tinha 20 anos de idade. Eu estava no meu primeiro semestre de engenharia civil da UNB. Naquela época foi muito difícil, não só para mim, como para meus familiares. Porque, assim, ninguém sabia do que se tratava isso, né? É um choque para todo mundo quando percebe-se que tem um paciente que tem uma crise, né, na família. Como em 2001, o que eu tive, na verdade, foi um surto psicótico, então foi mais difícil ainda. Minha família teve que, infelizmente, me levar para uma clínica psiquiátrica. Me lembro como se fosse hoje, que meu aniversário de 21 anos, eu tinha... Para quem me conhece há alguns anos, sabe que eu sou meio megalomaníaca. Então, todo aniversário eu organizo com 3 meses de antecedência. Então, meu aniversário de 21 anos ia ser uma festa, assim, country, na minha casa e tal. Só que 3 semanas antes eu fui internada na Mansão Vida. E o aniversário foi na clínica. Pensem a minha decepção. E até minha mãe quis fazer um agrado para mim, né? Eu comprei umas roupas bem caras. Minha mãe chegou lá na clínica, né? Minha filha, para você ficar feliz, eu trouxe toda essa roupa country. Lógico, eu recebi ela da pior forma possível. Mãe, até parece que eu vou usar essas roupas aqui, né? Mas com certeza ela fez isso pensando no melhor. Aquela foi a minha primeira crise. Depois dessa primeira crise, teve várias outras. Porque de 2001 a 2006, eu ficava sempre tendo crises. E eu era aluna da Universidade de Brasília. Por causa das crises, por causa do transtorno bipolar, um curso de 5 anos, eu fiz em 8 anos. Passei muito mal um bocado, porque assim, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado. Eu tomava medicação, fazia terapia, não usava drogas, não bebia álcool e vivia tendo crise. Depois de um tempo, eu percebi, não só pesquisando muito, até quando eu conheci os profissionais do APTA, que não é suficiente apenas o tratamento convencional. Você tem que, de verdade, mudar o seu estilo de vida. E essa estabilidade é muito pessoal, viu, gente? Eu já vi pessoas que com 2 anos, 3 anos ficaram estáveis. Já pessoas levaram 8 anos. Eu levei 6 anos. Mas, assim, é sempre a partir do momento que você começa a levar a sério. Levar a sério o tratamento. Para você poder ficar estável. O tema da minha palestra é transtorno de humor e relações sociais. É possível se relacionar bem? Para quem não sabe, o transtorno de humor é um conjunto de transtornos. A característica do transtorno de humor é que a principal característica dele é que tem alterações de humor e de afeto. Exemplos de transtorno de humor: transtorno bipolar e transtorno depressivo. O que é transtorno bipolar? Eu resolvi explicar, não só porque eu tenho transtorno bipolar, mas porque toda a minha experiência de vida de transtorno mental, embora eu participo de grupos, eu já dei palestras em outros locais, convivo com outras pessoas de outros diagnósticos, mas a minha experiência principal é de transtorno bipolar. Eu acredito que muitas pessoas aqui também tenham relação com transtorno bipolar. Por isso eu resolvi explicar a definição. Para você ter transtorno bipolar,
você tem que apresentar pelo menos 2 episódios diferentes, que é o episódio de depressão e o episódio de euforia. Só que não basta, não é simplesmente você apresentar uma tristeza, uma alegria, porque tem gente que fala assim, eu tô triste, eu tô feliz, ou então, aquela minha vizinha lá é bipolar, porque ela mudou de opinião, aquele cara lá é muito instável, ele é bipolar. Não é bem assim. O transtorno bipolar é uma doença. Então, assim, para ser caracterizado, ele tem que ter os sintomas patológicos. Eu fiz esse gráfico para fazer uma explicação do que acontece. Existe uma faixa, não é a linha de normalidade. Existe uma faixa de normalidade. Dentro dessa faixa, muitas pessoas, dentro dessa faixa, variam de humor. Por quê? Porque variar de humor é intrínseco, é normal para todo ser humano. Para vocês terem ideia, os cachorros variam de humor, os animais variam de humor. Então, assim, isso é normal. Agora, se você ultrapassar essa faixa de normalidade, pode ser que não seja normal. Mas não quer dizer que você tenha uma extrapolação da faixa, não quer dizer também necessariamente com um episódio, por exemplo, de euforia. Por quê? É permitido você extrapolar a faixa? Sim. Se você extrapolar a faixa para cima, de euforia, ou para baixo, de depressão, se for uma extrapolação pontual, período curto de duração, 1 dia, 2 dias, e se não tiver, não está vindo junto com outros sintomas, tem uma justificativa para isso? Então é uma extrapolação normal. Um exemplo, você ficou sabendo que passou um concurso. É lógico que você fica mega feliz. Às vezes vai pro bar, sobe na mesa, entendeu? Agora, por exemplo, você perdeu um ente querido, você pode ficar alguns dias muito triste. Mas não quer dizer que necessariamente você vai entrar em depressão. Não quer dizer que uma tristeza profunda vai levar à depressão, porque existem vários níveis de tristeza. Agora, se você começa a sentir esses sintomas e ele permanece por pelo menos 5 dias a 1 semana, no mínimo, e você está depressivo, está com alteração de sono, ou você está eufórico há 1 semana ou mais, está com alteração de sono e vem outros sintomas, isso quer dizer sim que é um episódio bipolar. Porque os sintomas precisam persistir, gente. Se você for no seu psiquiatra e falar para ele, olha, eu só estou 3 dias depressivo, pelo amor de Deus, me passa um antidepressivo, ele não vai te passar. Ele vai perguntar, uma das perguntas que ele vai fazer para você é quanto tempo você está se sentindo assim. Então, para ser caracterizado o episódio, tem que ter duração de 1 semana ou mais. Esse aqui eu coloquei, eu acho uma figura muito legalzinha na internet. A fase maníaca, a fase depressiva. A fase maníaca, no começo é bom, né? Todo mundo acha bom. Principalmente o bipolar, né? Porque assim, você fica muito produtivo no começo, no pontuando. Você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você lê vários livros ao mesmo tempo, você aprende o idioma, aprende a tocar um instrumento. Você é um cara, entendeu? Mas, infelizmente, essa euforia, ela vai aumentando. Como diz o psiquiatra Diogo Lara, de Curitiba, ele fala assim, que euforia, se você deixar ela se desenvolver, é a mesma coisa de você andar em alta velocidade, num patins de gelo, sem freio. Então, ou seja, você só vai parar quando você se espatifar mesmo. Então, a euforia, gente, é muito bonitinha no começo. Porque no começo você produz muito, só que essa agitação fica tanta que você não consegue ficar sentado para assistir uma palestra, você não consegue assistir uma aula. Aí aquela quantidade de livro que você lia ao mesmo tempo, depois você não consegue ler um texto. Porque a sua agitação ficou muito, você perde até a concentração em pequenas coisas. Uma outra coisa também que acontece na euforia, em nível de comportamento, é que você, com o tempo, com a agitação, você passa a ficar uma pessoa sem paciência, você passa a ficar mais irritado, e dependendo do grau da euforia, você passa a ficar agressivo. E se essa euforia evoluir, tanto a euforia como a depressão vem com sintoma de problema de insônia, ou com alterações de sono, que é caracterizado nos episódios de crise. Se você deixar essa euforia aumentar,
ela pode, inclusive, chegar num episódio maníaco e até apresentar sintomas psicóticos. No caso da depressão, essa figura fala bem, que a fase depressiva, né, é uma coisa que acontece muito. Todo mundo na fase depressiva gosta de dormir. Eu acho que é como se fosse assim, uma fuga da realidade. Aí você pode até falar assim pra mim, Viana, eu gosto de dormir, não estou depressivo. Tá, realmente tem pessoas que gostam de dormir. Mas eu estou falando o que acontece na fase depressiva. A pessoa tende a ficar, porque ela está desmotivada, ela não tem vontade de fazer. Até as coisas simples que ela gostava de fazer, a pessoa não quer fazer mais. A pessoa fica com baixa energia e a pessoa muitas vezes tem vontade de dormir. E essa vontade de dormir também causa problema de sono, Viviane? Causa. Porque o nosso corpo biológico, ele é feito para ele ter umas horas equilibradas de sono. Tanto você dormir pouco como dormir muito, desequilibra também. Então não é bom você, quando está na fase depressiva, ficar dormindo muito, porque você vai prejudicar o sono da noite. Mas assim, eu expliquei um pouco assim do transtorno, só para a gente começar dessa base do transtorno. Mas assim, antes de tudo, no início, antes de rotular uma pessoa com um transtorno mental, antes de você apontar para ela e falar, ela tem tal transtorno, ela tem tal diagnóstico, antes de tudo, de mais nada, essa pessoa é um ser humano. Essa pessoa é um ser humano dotado de sentimentos, de desejos, de medos, de carências, de necessidade de estar num grupo social. E o Dr. Gabriel falou bem essa importância do grupo social, que é muito importante para todas as pessoas estar dentro do grupo social. Mas as relações sociais, o que são relações sociais? Relações sociais são relacionamentos entre pelo menos duas pessoas ou mais dentro de um grupo social. Esse grupo social pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser a escola, pode ser a igreja, pode ser qualquer outra comunidade. Relacionar-se com as outras pessoas é uma necessidade de todo ser humano. Porque o ser humano, ele se alimenta de afeto, né? A gente pensa assim, a gente alimenta de muitas coisas, do que a gente escuta, do que a gente come, mas a gente se alimenta principalmente da sensação do outro, de afeto, de carinho, de reconhecimento. Todos esses sentimentos que a gente se alimenta depende da troca com outras pessoas. Tanto que é uma necessidade básica do ser humano, como esse psicólogo, esse teórico Maslow, ele é muito famoso, principalmente com a teoria dele da hierarquia das necessidades humanas. E ele fala, essas são as necessidades básicas humanas. Tem a primeira necessidade fisiológica, né, de comer, dormir, banho, segurança. As necessidades sociais de relacionamento é a terceira base da pirâmide. Então eu peguei uma frase de Maslow que ele fala: relacionar-se com as pessoas é uma necessidade básica de todo ser humano. Tem gente que fala assim, eu não preciso de ninguém, eu nem preciso ter um relacionamento. A pessoa pode até falar da boca para fora, mas é comprovado que é uma necessidade básica de todo ser humano. Independente se você tem transtorno ou não, todos têm necessidade de se relacionar. Mas se relacionar não é uma tarefa fácil. Não é tarefa fácil para ninguém. Aí você fala assim, para quem tem transtorno bipolar não é tarefa fácil? Para todo mundo é uma tarefa difícil. Porque vocês podem perceber que vocês devem conhecer aí pessoas que não têm diagnósticos e têm problema de relacionamento. Não é verdade? Então, existem muitas pessoas com problemas de relacionamento. Por que é difícil se relacionar? Porque para você se doar para o outro, se relacionar, você tem que diminuir um pouco do seu egoísmo. Parar de pensar um pouco em você. Porque quando você consegue diminuir um pouco o seu egoísmo, você consegue pensar no outro e se doar mais para o outro. Só que é muito mais fácil você pensar, eu quero isso, eu quero da minha forma. Eu gosto disso. A pessoa tem que me entender.
Mas, assim, entender o outro, nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Então, todas as pessoas, não só quem tem transtorno, tem que trabalhar isso, para diminuir um pouco o seu ego, a individualidade, para abrir seu coração. Com isso, você vai ter mais disponibilidade para se abrir para o outro. Isso é um trabalho que você tem que fazer pessoal com você mesmo. Se você não tomar essa decisão, você não vai conseguir fazer essa mudança. Mesmo que você compre 1 milhão de livros de relacionamentos, entendeu? Você tem que dar espaço de verdade, para dar atenção de verdade para outra pessoa. Não fazer de conta só que você está ali escutando. Dentro das relações sociais, existem vários núcleos. Existe o núcleo do trabalho, o núcleo da comunidade. Só que o principal núcleo, que se chama primeiro núcleo social, é a família. Por isso eu resolvi falar um pouco da família. Transtorno bipolar no ambiente familiar. É muito importante, eu estou aqui com as minhas irmãs, meu pai está aqui. É muito difícil, viu, gente, quando o parente é diagnosticado, quando tem a crise, né? Acho que quando tem o diagnóstico é meio que alívio, né? O que ele tinha? Tá tudo muito errado, né? Aí já começa a tomar um rumo quando tem um diagnóstico. Mas, assim, é muito difícil para um portador, e eu fui entender muitos anos depois, que é muito difícil para o familiar aceitar. Eu já vi casos em grupo, que o filho aceitava o diagnóstico dele, e a mãe não aceitava. Não, eu não gosto do meu filho estar tomando remédio, não. Eu não gosto, não, eu tenho que tomar. Eu já vi casos ao contrário, da mãe ter dificuldade de aceitar. Então, assim, esse processo de aceitação é para os dois. É para o familiar e para o portador. Nesse momento, as famílias têm que se unir. Vocês têm que pensar que quando manifesta um transtorno dentro de uma família, não é por acaso. Nada é por acaso. Se ocorreu um familiar se manifestar um transtorno, com certeza essa família tem algumas características. Porque assim, o ambiente familiar, ele favorece muito, tanto para o aparecimento da crise, como para a recuperação do paciente. Geralmente, quando tem uma pessoa que tem uma crise em casa, ela é a ponta do iceberg. Você pode perceber que a família toda estava doente. E essa crise, gente, aparece do dia para a noite? Vocês acham que aparece do dia para a noite, a crise? Vocês acordaram e de repente estava bipolar. Bom, se aparecesse, né? Ela não aparece do dia para a noite, ela é um processo. Esse processo de adoecimento, às vezes, leva anos e anos. Isso não serve só para o transtorno bipolar, não. Essa explicação serve para outros diagnósticos. Borderline, depressão. Você passa muitos anos em processo de adoecimento. E aí chega uma época que eclode a crise. Que vem uma crise mesmo, que se transforma em patológica. Geralmente, quando a gente vê a crise quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Quando você não consegue trabalhar direito, quando você não consegue estudar direito, quando você não consegue se relacionar bem direito, quando você começa a dar um monte de coisa errada na sua vida, os seus familiares também estão percebendo, aí a crise ela já está instalada, mas ela vem em processo. É por isso que quando eu falei no começo da minha palestra, que eu não entendia por quê, eu levei os meus 6 primeiros anos tendo crise, eu tive 7 internações psiquiátricas. Um curso de 5 anos de engenharia civil, eu levei em 8. Entendeu? Então, assim, eu passei mal um bocado, mas assim, isso, depois você fica bem, nada atrapalha. Depois que eu formei, trabalho normal, nunca fiquei desempregada. Então, assim, o negócio é procurar estabilidade. Então, assim, a crise, eu não entendia por que eu vivia tendo crise. Por que todo ano eu tinha que ir para a clínica. Eu lembro que, como a minha meta de formar estava muito difícil, eu falava, meu Deus, meu pai, né, pai, eu acho que eu não vou conseguir me formar nunca. Eu não vou conseguir ser engenheiro civil. As pessoas devem falar, desiste, você tem transtorno bipolar, vai fazer outra coisa na sua vida.
Os próprios professores da UNB me falavam isso, entendeu? Os próprios professores. Eu assim, nadei contra a maré. Eu falei, eu vou ser engenheiro civil, eu vou ser. E aí, foi muito difícil, eu não entendia por que eu vivia tendo crise. Depois eu percebi que tinha que ter vários cuidados na vida. Já fiz meus pais passar a mão um bocado, né, pai? Vou usar meu pai aqui, aparece quase tudo. Aí eu ia pra Mansão Vida, eu falava assim, sabe por que não deu certo eu ficar boa? Porque tem que ser a clínica mais cara do Brasil, por isso. Aí eu fiz uma carreata lá, mudei, coloquei televisão, tudo, eu quero ir pra clínica em São Paulo, maior da América Latina. Fiz, meus pais me levaram. Adiantou alguma coisa? Nada. Depois, 3 dias depois, eu tava chorando no telefone, né, pai? Pedi pra você me buscar de volta. Então, assim, aí eu pensei, eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês porque eu vou pra Califórnia com o melhor psiquiatra do mundo pra me tratar. Então, eu ficava dentro dessas ideias de bipolares. Depois eu percebi que o problema... Muitos se identificaram aí, né? Quer levar seus pais para os Estados Unidos. Depois eu percebi que o problema não era em si o tratamento, gente. É porque eu não fazia o tratamento completo. Eu achava assim, basta remédio, terapia. Não basta, você tem que mudar. Olha só, gente. Eu adoeci com 19, 20 anos. A Viviane vem lá, muitos anos. Processo de adoecimento, processo de adoecimento, processo de adoecimento, processo de adoecimento. Pá, estoura a crise. E aí eu queria fazer o tratamento e ficar boa com os mesmos hábitos da Viviane antiga. Como que eu vou ficar boa com os mesmos hábitos da Viviane antiga? Que era sempre alta velocidade, eu achava que dormir era perca de tempo. Eu queria ter o ritmo que eu tinha com 15, 16, 17 anos. Toda a vida. Depois eu tive consciência que eu tinha que mudar o meu estilo de vida. Quando eu tive essa consciência, de 2007 para cá, nunca mais eu tive crise. A minha família me ajudou muito. Minha família fez terapia uma época. Eu acho muito importante para quem é familiar e está aqui nesse auditório, fazer terapia. Não precisa, se a família toda não quiser fazer, mas pelo menos você que é mais próximo do paciente, porque, gente, é muito difícil para o paciente, é muito difícil para o familiar enfrentar a doença. Agora, se você acha que é muito difícil, você quer entrar no seu barco com essa maré sozinho, sem muita orientação, você tem que usar todos os recursos que existem para te ajudar. É burrice você enfrentar sozinho, é burrice. Você que é familiar e portador enfrentar sozinho. Mas eu vou no psiquiatra. É muito pouco. Você tem que ir no psicólogo, a família tem que fazer acompanhamento. Estudos falam, a família que faz acompanhamento psicológico é menos desgastante o processo. Fica um ambiente com menos crítica, mais ou menos para os pacientes, se a família faz o acompanhamento psicológico. Vocês têm que procurar o APTA. Todo sábado temos reuniões para pacientes familiares. Existem os grupos anônimos também. Existem neuróticos anônimos, codependentes anônimos. Então, hoje em dia, na minha época, em 2001, não tinha tanta informação de grupo. Mas hoje em dia, você sofre sozinho na sua casa, com seu familiar, se você quiser. Então, assim, vai procurar ajuda, que isso vai diminuir o sofrimento. Eu ia até falar de uma pesquisa, que o Dr. Gabriel já citou, mas eu tenho uma outra. Eu peguei até com a residente Clara. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, só que não é com transtorno de humor, com pacientes com transtorno de personalidade. Que eles entrevistaram várias famílias com vários portadores. E aí eles fizeram um questionamento para ver o nível de briga, assim, de crítica e de briga e de periodicidade, as famílias que tinham mais brigas. O resultado dessa pesquisa foi que em famílias que tinham mais brigas recorrentes, eram as famílias que os pacientes tinham mais recaídas. Então, assim, até eu estou reforçando o que o Gabriel já falou, reforçando o que ele está dizendo, porque é muito importante o ambiente familiar. Porque, assim, todo mundo é um elo, corrente, assim, ó. Você pode até querer isolar o seu familiar, você quer irmão isolar, não tem como. Não sei que você deixe ele para sempre numa clínica lá. Eu espero que você não faça isso. Então, assim, mas ele fica lá isolado no quarto. Não fica.
Então, assim, se é um elo, todo mundo tá grudado, então, assim, é burrice você não querer, como familiar, ajudar. Então, é melhor ajudar. Vamos acelerar esse processo? Está demorando para esse meu familiar se recuperar? Vamos ajudar ele? Vamos todo mundo pegar na mão dele? E aí vai diminuir esse tempo de recuperação para ser mais rápido. Não é só tudo de ruim a doença, porque, assim, algumas pessoas no grupo falam isso, né, paciente. Com a doença aprendi muito, amadureci, hoje eu sou uma pessoa melhor. Porque a doença vem com um momento de reflexão. Será que eu estou levando uma vida adequada? Para que eu existo? Será que Deus existe? E os valores, será que a minha família tem importância? Nesse momento da doença, você vem repensar toda a sua vida. Quem é paciente aqui sabe disso, que você repensa toda a sua vida. Então você aprende muito, evolui muito como pessoa. Também os familiares aprendem. Algumas famílias falam, a doença veio para unir a nossa família. Eu fiz uma pesquisa ano passado com 80 pacientes, porque eu estava fazendo um trabalho de coach na área de transtorno mental. Entrevistei gente do APTA, gente de outros grupos anônimos e de algumas clínicas psiquiátricas em Brasília. Não eram só transtorno bipolar, era paciente de vários tipos de transtorno. E uma pergunta que eu perguntei, a sua família apoia seu tratamento? 90%, 72 pessoas responderam que sim, que tem um apoio familiar. Apenas 8 pessoas, 10% responderam que não. Isso mostra o que eu percebo nos grupos. Realmente, o que é comum mesmo, a família apoia o portador, apoia ele no tratamento. Perguntei, quem é a pessoa que mais te apoia? Foi campeã, a mãe. Mas eu falei para a pessoa assim, escolhe uma pessoa. A gente colocou minha mãe e meu pai. Mas, assim, ganhou o primeiro lugar a mãe, a pessoa que mais apoia o tratamento, e o segundo ganhou o irmão. Se a gente colocou filhos, porque tem gente que tem filhos, mas, assim, nem todo mundo na pesquisa tinha filhos, né? E um interessante que eu fiz, dentro desse questionário, eu acho que tem aqui pessoas que responderam meu questionário, não tem? Tem pessoas que responderam aqui meu questionário, tá certo. Eles estão de prova, pode mandar para eles. Eu fiz uma pergunta muito interessante no meu questionário, assim, que, gente, quem tem a crise sabe. A crise vem para destruir a sua vida. Pensa no tsunami, ela destrói tudo. Então, assim... Ainda você fica só... É isso mesmo, colega. Ainda você fica viva, né? Para catar os destroços. Eu perguntei assim, no caso da sua crise, seu transtorno, o que a doença prejudicou mais a sua vida? Essa pesquisa eu fiz em outubro, de outubro a novembro do ano passado. Eu fiquei surpresa com o resultado. Quase 70%, 67,5% relacionamentos. Engraçado que eu nem ia dar essa palestra esse ano, porque eu não sabia nem o tema da palestra. E a pesquisa do ano passado, a principal reclamação do portador era dano em relacionamento. Aí a pessoa às vezes escrevia assim, relacionamento, marcava relacionamento com a família, um casal, e descrevia algumas coisas. No meu caso, Viviane Vaz, o que mais me prejudicou foi a faculdade. Por quê? Porque o meu primeiro semestre foi minha primeira crise e eu passei a pior fase da minha vida fazendo UNB. Eu odiava esse lugar, já mudei, já gosto. Mas assim, eu passei um bom bocado aqui. Então, no meu caso, foi a faculdade. Mas assim, em segundo lugar, que saiu na pesquisa, o que mais prejudicou a doença foi o trabalho. Tem uma coisa que eu fiz também na pesquisa, que esse também foi uma surpresa para mim. Eu pedi assim para a pessoa, escolhe 3 pessoas famosas ou não famosas, anônimas, que você mais admira na sua vida. E do lado desse nome dessa pessoa, você vai colocar aquela característica que você gostaria de ter ou desenvolver. Para minha surpresa, 90% das pessoas colocaram só familiares. E até pessoas que colocou, sei lá, Jesus Cristo, uma pessoa famosa, colocou o resto familiar. Eu fiquei surpresa, porque assim, eu amo minha família, mas eu colocava pessoas famosas. Aí um exemplo dessa parte do questionário que a pessoa escreveu assim: minha mãe, determinada, forte. Meu pai, sereno. Minha avó, sabedoria, compreensiva. Aí eu fiquei refletindo comigo em casa, né? Por que será que o portador de todo mundo no mundo, a pessoa que mais admira é a família? Porque eu entrevistei pessoas que tinham um mês de diagnóstico, pessoas que já estavam passando internação, pessoas de diferentes fases da doença. Aí
falei, talvez, eu sempre gostei muito da minha família, mas depois das minhas crises eu tenho uma gratidão impagável, doutor Gabriel, eu tenho uma gratidão imensa pela minha família. Talvez seja isso, talvez os portadores, eles reconheçam, eles amam seus familiares, e tanto que as pessoas que ele mais gosta, que ele gostaria de ser, são os próprios familiares. Aí eu coloquei alguns casos, até copiei do Dr. Gabriel, mas eu não sabia, porque eu fiz antes do Dr. Gabriel. Reações negativas e pessimistas de parentes. Eu ia contar o caso lá, que tá a pessoa deitada, a pessoa fala preguiça, preguiçosa, mas eu vou falar outro caso. O Dr. Gabriel pegou até os meus exemplos. Mas, assim, além disso, acontece muito, assim, não dos meus pais. Graças a Deus, meus pais sempre me deram todo o apoio do mundo, mas além dos professores do UNB, chegavam pessoas na minha casa e falavam: ah, você está trancada de novo o semestre? Desiste de engenharia, por que você vai fazer engenharia? Ah, você não dá conta. Ou então, eu já cheguei na casa de um parente meu, aí falava assim, também falava assim, a frescura, você está com depressão? Olha, eu engraxei sapato quando eu era criança, eu trabalhei, fiz isso. O que você faz na sua vida? Nada. Então, assim... trouxa de roupa suja eu já escutei muito, assim. Ainda não era pra usar a máquina, era pra lavar mesmo a roupa, entendeu? Porque era terapia cada roupa que você lava. Mas eu já até lavei, mas realmente não surtiu efeito como terapia, entendeu? Mas, assim, você escuta muito, assim. Excesso de proteção e perda de confiança. Acontece muito, gente, excesso de proteção. Eu vou te dizer por quê. Cada nova crise é uma nova crise. Então, assim, desestabiliza tudo, você perde tudo, a família fica desequilibrada. Então, assim, cada recaída é uma crise. O que acontece quando tem uma nova recaída? Não só o portador fica mal, a família fica mal. Porque, geralmente, os pais se culpam. Eles podem até não falar pra você que é paciente, mas eles se sentem culpados. O que será que eu fiz? Meu filho adoeceu de novo. E é o próprio portador, né, que será que fez? Então, todo mundo se sente mal a cada nova crise. E aí, até para te proteger, o que o familiar? O familiar, ele fica com medo e não te dá liberdade, fica te vigiando. Eu lembro que toda vez que eu voltava de uma clínica psiquiátrica, era muito ruim, era um saco. Minha mãe fazia uma escala. Aqui tá algumas irmãs aqui minha. Hoje a Valquíria vai caminhar com a Viviane. Hoje a Érica. Hoje estava o sogro da minha mãe, você desce e leva a Viviane lá. Não queria deixar eu sair nem para ir na padaria. Mas vocês têm que entender que esse excesso de cuidado é normal, principalmente quando acabou de vir uma crise. Por quê? Porque todo mundo está na retaguarda, igual uma guerra. Pô, tem um ataque. Então todo mundo está esperando o próximo ataque. Porque estatisticamente é comprovado. Para vir uma nova recaída, é mais fácil vir perto de outra. Então todo mundo fica assim atento. Mas com o tempo, você vai pegando confiança do seu familiar, você vai reconquistando para ele e ele vai confiando em você. É muito importante, viu, gente, o familiar ajudar o portador. Não é só dar amor, não, viu? Superproteção, dar responsabilidade. Qual o objetivo do familiar do portador? É trancar o portador para ter uma pessoa o resto da vida em casa ou é fazer ele voltar para a sociedade? É fazer ele voltar para a sociedade. Agora, você acha que você vai fazer seu filho voltar para a sociedade você fazendo tudo por ele? Também não é jogando de vez no mercado de trabalho, não. Mas você tem que ir aos poucos. Desde assim, ó, hoje você vai limpar a casa, faz o seguinte, meu filho. Vai lá na lotérica, paga essa conta de luz, faz essa responsabilidade, passa uma responsabilidade maior, depois passa outra responsabilidade maior. Ah, Viviane, não sei se ele vai dar conta. Ele gastou tanto dinheiro que ele tinha, eu acho que ele vai pegar esses R$80 e vai entrar no bolso. Corre o risco. Você, como familiar, você não quer treinar ele de volta para a sociedade? Você, como familiar, você é o personal trainer dele. Então, você tem que correr o risco. Você tem que ir dando tarefas, aumentando a responsabilidade, e à medida que ele vai voltando para a sociedade, fazendo coisas aos poucos, começa, sei lá, estudando, fazendo curso, aí ele vai se integrando na sociedade. Agora, proteger demais, não dá nenhuma responsabilidade, não dá certo. Gente, tem gente que protege tanto que chega a ser absurdo. Eu já fui em casa de pessoas que eu pergunto assim pro filho, como você tá? Aí a mãe responde, ele tá bem.
Aí eu falei, o que você tá fazendo? Você tá fazendo curso? Aí a mãe responde, ele tá fazendo curso técnico tal. Aí, como eu não me seguro, eu falei, pois é, eu pensei que era ele que tava fazendo, não a senhora, né? Mas assim, gente, é um absurdo as coisas que acontecem. Então, assim, tem que se policiar. Um dia você morre, você pode até proteger seu filho, mas um dia você morre, ele vai ficar aí na Terra. Tem que preparar ele para viver o mundo. O transtorno no ambiente de trabalho, eu vou falar muito rápido. Eu dei uma entrevista no Correio Brasiliense, quem quiser entrar no meu site, tem um cartãozinho. Eu falo lá do transtornos no ambiente de trabalho. Falo como eu me importei no trabalho, se falar ou não diagnóstico. É uma decisão muito pessoal, porque tem preconceito. Qual que é a dificuldade? Gente, se seu próprio irmão, às vezes, dentro de casa, olha para você diferente, que dirá uma pessoa que não é do seu sangue? É claro que a pessoa não vai saber lidar direito com o seu comportamento. Então, assim, é um ponto muito delicado o transtorno dentro do ambiente de trabalho. Como não vai dar tempo de eu abordar, eu recomendo vocês entrarem no meu site, lá tem uma reportagem. Além de mim, os profissionais abordam bem e dão muitas dicas em relação a como você lidar no ambiente de trabalho com transtorno psiquiátrico. Não existe, assim, receita propriamente de bolo para lidar melhor com as relações, né, sociais, porque assim, cada pessoa tem a sua vontade, tem o seu ego, a sua individualidade, mas aqui eu fiz dicas gerais. Isso aqui é principalmente para o portador. A primeira dica é a autorresponsabilidade. Aceite o diagnóstico e o tratamento. Aí você pode falar, Via, não quero aceitar. Problema seu. E coitado da sua família também, se você não quer aceitar. Porque assim, se você não aceitar, você vai demorar a começar a caminhar. Quando você aceita, não quer dizer que fica tudo um mar de rosa, não. Porque aí tem que acertar a medicação, tem que acertar um médico que você gostou dele, tem que acertar o psicólogo. Então, meu bem, é melhor você aceitar desde o começo e começar a dar os primeiros passos. Eu quero aceitar daqui a 5 anos. Tudo bem, fica parado no tempo. Só lamento pra você, mas o mundo continua. Aprenda mais sobre a doença e explique para seus amigos familiares. Por mais que o familiar estude, pesquisa, é função de você que é portador. Não é você que sente preconceito, não é você que sente o estigma, às vezes dentro de casa ou no trabalho. Então você tem que levantar a sua bandeira. Você que tem que explicar sobre a doença, explicar sobre o comportamento, explicar isso é da minha personalidade, isso é para a doença. É trabalho de formiguinha? É. Mas eu faço isso, gente. Por onde eu passo, todo mundo fica PhD de polaridade, entendeu? As pessoas me aceitam no trabalho, no meio dos amigos, em todo lugar. Nunca tive problema de ninguém me aceitar, não. Mas tem que partir de você explicar sobre o transtorno. Já que você tem que conviver com isso o resto da vida, então assuma isso. Fique atento para os sinais e aprenda a perceber e identificar. Você que tem transtorno, você percebe. Estou começando a ter insônia, estou começando a ter alteração. Então procure ajuda quando perceber essas alterações. Estabeleça limite para as pessoas mais próximas. E diga o que você pretende dela e o que você não quer que elas façam. Às vezes você não está de bom humor, alguma coisa que você não gostou delas. É tudo falta de comunicação, gente. Que às vezes tem desentendimento por uma coisa simples. Então é muito mais fácil você dizer, eu não quero fazer isso nesse momento. Eu não estou afim daquilo. Então sinalize para a pessoa. Aprenda a lidar com os estressores. Se você vê que uma situação, uma pessoa te desequilibra e vai ser um estressor para você, afaste-se. A melhor maneira de você evitar se estourar é evitar que o copo transborde. Então você está sentindo que o copo está ficando cheio, cai fora. Evita dele transbordar. Tem como você fazer isso. Desabafe com um amigo da sua confiança familiar, não guarde para si. Cative as amizades, porque a gente sempre tem aquele erro. Meu amigo tem que me entender. Seu amigo é um ser humano, seu amigo também tem problema. Seu amigo também quer que você entenda ele. Então abra seu coração para o seu amigo também. Frequente o grupo de apoio, porque assim, aqui no grupo de apoio você vai conhecer outras pessoas que vão estar passando pelo mesmo que você. Isso vai te ajudar muito. Essa dica, gente, é o mais importante de todas as dicas, viu? Fique atento à qualidade dos seus relacionamentos. A qualidade das suas relações é um ótimo termômetro. Por quê? Porque ela vem antes, bem antes da crise, ela vem bem antes da insônia. A insônia meio que já está instalada uma crise, entendeu? A qualidade dos relacionamentos é um ótimo termômetro. Quando você começa a ter problema no relacionamento,
é sinal que você não está bem, que você deve procurar ajuda. Geralmente, quando você começa a ter problema de relacionamento, é dentro de casa. Geralmente é dentro de casa. E aí, se você não vai cuidando, esse problema dentro de casa vai aumentando, aí começa a aparecer na vizinhança, no trabalho. Daqui a pouco, eu já vi casos de gente que eu conheci que estava com muitos problemas de relacionamento em casa, entrou em crise, depois chegou no trabalho e deu um soco no chefe. Foi demitido. Então, assim, você não pode deixar o pior acontecer para tomar providência. Percebe-se que você não está bem com as outras pessoas? Vá procurar ajuda. Se evoluir, pode virar uma crise. É possível ficar bem, vendo se recuperar da doença? Porque você só está falando da doença de relacionamento, mas é possível essa doença ter como se recuperar? Tem sim, gente. Você pode ter o controle e nunca mais ter problema com a doença. Eu fiz na minha pesquisa e perguntei quantas pessoas estavam estável. 31 pessoas responderam que estava estável. 18 estão estável há mais de um ano. Tem pessoas que estão estável há 15 anos, há 10 anos, 9 anos. No meu caso, eu estou estável há 9 anos. E essas outras pessoas aqui. Aqui no grupo do APTA, além de mim, tem outras pessoas que têm estável. Tem um senhor que não respondeu a minha pesquisa, mas ele faz parte do APTA. Ele está estável há 20 anos. Então, assim, é possível nunca mais ter problema com a doença? É possível, sim. Não só eu sou um caso disso, como a gente tem vários casos. Então, é possível você ficar bem. Aqui a gente tem, aqui, além de mim, que estou aqui, tem um outro escritor, o Anderson Pitts, que ele até escreveu um livro que ele conta 10 anos que ele está estável. E também tem a Manuela Serra, que ela também está bem, e ela escreveu um livro sobre a biografia dela. Uma coisa, esse livro que eu escrevi, Motivação, Chave para o Sucesso Pessoal e Profissional, eu sou coautora. Dentro dele, eu escrevi na minha parte 7 dicas para conquistar e manter o equilíbrio emocional. Essas dicas não se resume a receita de bolo para você ficar estável, não, mas foi o que eu achei assim, mais importante, porque a gente pesquisa livro, a gente vai em grupo, a gente vai no médico e não consegue todas as informações. Então, assim, se tem um lugar para você obter informações que já vai te ajudar, já vai diminuir o seu processo, então é melhor. Então, você tem que buscar esses lugares. E só para me explicar esse gráfico aqui da estabilidade, esse gráfico aqui, gente, o que acontece? Estou só mais alguns minutinhos, eu vou finalizar, viu? Esse gráfico aqui, eu coloquei um exemplo. Esse gráfico aqui, vocês podem perceber que no final a pessoa não tem mais crise. Vocês perceberam? Fica dentro da faixa de normalidade? Perceberam isso? Esse gráfico, ele só se adequa à pessoa que faz tratamento correto. Se você faz tratamento correto, completo, cuida de toda a sua vida, a tendência é as crises ir espaçando, não vir tão mais perto da outra e vir com menos intensidade. Aquela depressão que você teve no começo, depois se vier uma depressão, vir menos forte, se você estiver se tratando adequadamente. Com o tempo você vai ficando estável e você não tem mais crise. Esse tempo, Viviane, demora muito? Depende. Eu tive 4 surtos psicóticos, 7 internação psiquiátrica. Tem gente que tem um surto só, uma crise. Então, assim, já vi casos de pessoas no grupo que demorou 8 anos. Eu demorei 6. Já vi casos de pessoas que demorou 3. Agora, se você não fizer o tratamento correto, além de você demorar muito para a estabilidade, pode ser que a doença piore. Por quê? Segundo um escritor Grover, ele fala que a doença mental, isso serve para todos os transtornos, é progressiva. Se não tratada adequadamente, ela pode progredir e realmente prejudicar a sua vida. Então, para você sempre lembrar que há muitas pessoas estáveis, assim como essas pessoas, vocês poderiam estar aqui também falando, também estar compartilhando a sua história, que vocês ou já estão estáveis ou vão ficar. Adquira estabilidade emocional, pois todo o resto virá naturalmente. Mesmo que você não esteja equilibrado, só de você estar percorrendo o processo da busca de equilíbrio, você já vai estar se sentindo melhor, já vai estar se comportando melhor, já vai estar se relacionando melhor. Você já começa a colher frutos já no caminho.
Então, vá em busca dessa estabilidade, que essa é a melhor solução. Obrigada, gente.